Bom dia, pessoal. Vamos orar para encerrar essa reunião. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor que é derramado sobre nós e por nos dar a oportunidade de nos reunirmos nesse em torno da tua palavra, ministra aos nossos corações, que possamos ser instruídos pela tua palavra. Amém. Seu som tá baixo. Meu som está baixo? Vou aumentar um pouquinho. Ah. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Beleza. Então, meus irmãos, hoje nós vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Tá certo? Lucas 14. Então vamos lá, Lucas 14. O título da lição hoje é A Grande Ceia. E a nossa leitura ela se encontra em Lucas 14, do versículo 15 em diante. Eu vou ler com vocês e depois a gente vai discorrendo. Que diz assim, a partir do versículo 15: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então, pigarro. Desculpa, meus irmãos. A gente vai observar que a gente, quando chega nessa parte, a partir do versículo 15, Jesus ele é surpreendido por uma afirmação de uma pessoa e ela afirma com essa frase: Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. O capítulo inicia com Jesus ele participando de uma festa e que tem várias coisas para que a gente possa apontar, né, nesse momento. E a gente vai observar que no dia de sábado, o versículo vai para um fariseu importante, para um evento na sua casa, para uma festa na sua casa, e o texto vai dizer que todos observavam a Jesus naquele lugar, e da mesma forma Jesus estava observando a todos que estavam naquele lugar. E é importante a gente já pensar que é uma coisa muito muito intrigante, né, nessa realidade de Jesus convivendo com os homens fisicamente, é que ele sempre estava atento a todas as coisas. Essa é uma coisa que eu quero pontuar. Jesus ele sempre esteve atento a todas as coisas porque ele sabia muito bem a sua missão. Então, a gente vai observar que em todo o convívio social, em todo o seu contexto social, Jesus ele sabia lidar com as pessoas de maneira distinta. Ele sabia conviver com todas as pessoas e a gente vai ver que essa realidade desse evento que ele participa
ele ainda estava numa relação amistosa ainda com os fariseus, né? Porque a gente vai observar que Jesus, ele nem sempre foi muito, na verdade, ele não foi bem aceito pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, porque essas pessoas eram as pessoas que ele mais tinha divergências, né? Ele tinha mais embate. Só que a gente também não pode negar, e o texto apresenta isso, e no capítulo 13 vai falar sobre isso, existiam muitas pessoas que admiravam, e também se incluíam fariseus que admiravam Jesus, ao ponto que no capítulo 13, sabendo eles que Jesus estava indo para Jerusalém, deixa eu dar uma olhadinha aqui só para vocês terem uma ideia, no versículo 31 do 13, ele indo, naquela mesma hora, alguns dos fariseus, capítulo 13, 31, naquela mesma hora, alguns dos fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Né? Então, e Jesus fala assim: olha, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e eu preciso cumprir com o que eu tenho que cumprir. E ele vai para Jerusalém e ele é convidado para participar de uma reunião, e que nessa reunião existiam várias pessoas, mas Jesus ele sempre ele aproveitou todas as situações que ele podia, que ele tinha, que ele vivenciava, sempre com o intuito, e é isso que as parábolas elas acabam revelando, né? De nortear o homem para que ele pudesse encontrar para a sua vida a vontade de Deus através de um plano estabelecido por Deus. Jesus ele sempre teve, no seu caminhar terreno, ele queria, né, que todos os homens fossem norteados pela verdade, tendo em vista que ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não pensa em duas vezes, ele afirma. E ele queria nortear aqueles homens, e ele aproveita aquele evento, que ele observa todas as pessoas, e é muito importante que a gente possa pensar sobre isso. O intuito de Jesus é sempre nos nortear, vivemos uma vida justa, uma vida harmoniosa, uma vida de humildade e uma vida de santidade. Isso é uma realidade. E tendo em vista todas as pessoas que ele convivia, poderia ser a pessoa, como a gente vê aqui, que o texto era um homem importante, era um homem muito importante daquele lugar, e ele observa que naquela reunião as pessoas elas procuravam os melhores lugares, mas antes disso, né, no início do capítulo, ele começa a confrontar já aqueles homens naquele lugar, e ele observa que existia uma pessoa que era acometida de uma enfermidade, e essa era um homem que ele chama-se o hidrópico, que era um homem que tinha um problema com retenção de líquido, e ele traz no meio esse homem e fala: olha, é possível curar o sábado? Porventura, se você tivesse que fazer algum benefício para resgatar o seu filho, um gado, alguma coisa, você pode. E ele cura. E aqueles homens, eles meio que ficam indiferentes àquela coisa. E aí ele começa a discorrer sobre os melhores assentos, os melhores lugares que aquelas pessoas elas viviam procurando. E aí isso mostra uma realidade de que o homem, né, ele sempre busca a promoção. As pessoas querem sempre estar em lugares importantes, com pessoas importantes, aparecer do lado, lugares, os melhores lugares. Ele começa já, naquele momento, a confrontar aqueles homens com aquela verdade que até então ele começa olha, se você convidar alguém que possa que valor há nisso, né? Que valor existe nisso? E ele começa a trazer uma realidade que a gente vai observar que é uma realidade que eu enxergo nesse primeiro momento, que a gente tem um Senhor ou um Deus que ele é sempre muito altruísta, versus o homem que é sempre muito egoísta. A gente vai ver dentro de uma realidade que o Senhor é bom, que o Senhor é paciente, que o Senhor é generoso. Em contrapartida, o homem ele é sempre muito egoísta, o homem sempre ele é muito incrédulo,
o homem sempre é muito mal. A gente vai ver na relação de Jesus com todas as pessoas, ele apresentando essa realidade, mas que ao mesmo tempo ele apresenta uma proposta, e aí é essa proposta que a gente pode pensar no que se trata, né? Do que ele estava querendo ensinar, o que Jesus estava querendo ensinar com esse texto, qual era a proposição de Jesus quando ele traz essa realidade, que ele traz uma parábola, que ele traz uma linguagem para trazer um ensinamento. E aí a gente fica entre duas coisas, entre a questão da interpretação e a questão da aplicabilidade. É como eu enxergo e como eu reajo, né? Como eu lido com essa informação e como eu uso essa informação. Jesus sempre foi muito didático para apresentar que a maneira que eles viviam, e aí ele não tinha um grupo maior para confrontar. Você vai observar que a gente não vê na Bíblia Jesus sendo tão incisivo em afirmar qual era a real condição daqueles que se colocavam numa posição superior em detrimento daqueles que estavam numa condição inferior. Ele é o tempo todo apresentando que o homem, o tempo todo, e aí a Ayrton vai gostar disso, o homem o tempo todo exclui, enquanto Jesus o tempo todo inclui o homem. Enquanto o homem o tempo todo ele afasta, Jesus ele aproxima. Enquanto o tempo todo o homem ele separa, e Jesus ele traz para perto, concedendo ao homem uma coisa que se chama a expectativa do bem, a esperança. Enquanto o homem ele sempre promove, né, a desesperança, Jesus ele traz a esperança. E ele começa a falar de maneira bem enfática para aqueles homens: que valor tem nisso? Que valor tem nisso? E aí um homem fica extremamente admirado quando Jesus ele fala, né, que ele começa a discorrer no seu texto, ele começa a apresentar, mas aí no versículo 13, mas quando deram um banquete, convide os pobres, os aleijados, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. E aí Jesus, em algum momento da Bíblia, fala: o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba, né? Ele está falando, apresentando o quanto feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. No capítulo 13, ele já está falando sobre esse banquete no reino dos céus. E aí a gente começa a pensar sobre isso. O que Jesus estava querendo ensinar com esse texto? E aí a gente vai ver que o texto é o tempo todo apresentando uma proposta de Jesus ou de Deus para a humanidade, uma proposta de salvação. E aí a gente vai ver que aqueles homens eles não conseguem perceber a proposição. E isso acontece com todos nós. Eles não conseguem perceber a proposição de Jesus. Tanto que aquele homem ele fica entusiasmado e existe alguns questionamentos se a frase que esse homem ele afirma é uma frase sincera ou não sincera. Ele fala assim, a partir do versículo 15: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz. Alguns questionam, né? Alguns estudiosos questionam se isso foi uma frase que ele queria, estava com algum cinismo, ou que se realmente foi alguma coisa sincera da parte dele. Mas é que a partir desse momento, Jesus ele responde, né? Jesus respondeu. E aí ele começa uma nova parábola, porque ele já tinha falado na introdução, né, do seu texto, uma parábola, e ele fala sobre uma nova parábola. E aí ele fala do banquete. Nesse período, a gente vai observar que e quando Jesus começa, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou, ele fala assim, convidou muitas pessoas. Então, todos os lugares que você for estudar sobre esse evento, né, dessa parábola do grande banquete, a gente vai observar que uma coisa é a nossa cultura ocidental, outra coisa é a cultura oriental, né? O que seria um grande banquete, né? E se a gente pensar, né, hoje, tentando fazer esse paralelo, né,
a gente vai observar que um grande banquete seria um lugar onde nós deveríamos ter muita fartura, não é isso? Alguém concorda ou alguém discorda disso? Alguém discorda? Quando você pensa nisso, né? Vocês podem participar? Certamente. Né? Porque quando a gente imagina, né, é sempre uma realidade de fartura, né? Mas a Festa de realidade alegria. oriental a realidade oriental era diferente. E aí a gente vai ver que ele falou assim: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Quem de alguma maneira fez algum tipo de pesquisa, quer falar alguma coisa? Não, não. Não? Pode contar com a E aí depois verdade. daqui a pouco eu vou falar, né, de maneira mais efetiva, né, do que Jesus estava querendo ensinar. Então, no primeiro momento, eu enxergo essa coisa do altruísmo e do egoísmo, altruísmo da parte de Deus, egoísmo por parte do homem. E a gente vai ver que esse é um convite para a salvação. É isso que ele estava apresentando. E vai observar que quando se fala dessa questão do banquete, na nossa leitura ocidental, é uma coisa que era uma coisa de muita fartura. Só que quando se fala de qualquer convidado, de qualquer evento, de qualquer convite que fosse feito, ele era feito em duas etapas. E aí eu me lembro, né? E aí as pessoas aqui que casaram, a gente pensa efetivamente no casamento, né? Você precisa que as pessoas, você faz o primeiro convite e precisa que essa pessoa confirme isso. Então, quando a gente pensa no advento que aconteceu, isso não foge aqui à realidade, porque é o seguinte, para que ele pudesse preparar, como a nossa cultura é uma cultura de grande fartura, diferente do Oriente, não era uma coisa assim. Então, existia um pensamento que se eu convidar uma pessoa para ela vir ao meu evento, eu tenho que me planejar para que não houvesse desperdício. Só um minuto aqui. Para que não houvesse desperdício. Então, existia uma preocupação de todas as pessoas que estavam envolvidas com qualquer evento para que ela pudesse mensurar a quantidade, vamos dizer assim, de comida que deveria ter naquele evento. E assim, não como nós temos hoje, né? Que uma boa festa é uma boa festa onde todos os convidados eles possam comer e comer muito, sabe? E que é melhor sobrar, né, do que faltar. Só que a realidade deles, como era uma realidade que não poderia ter desperdício, e isso era uma coisa. Como é que eu vou usar a palavra? Era algo que era repudiado por todo mundo, o desperdício, até porque a própria cultura, você. E é isso, e a gente vai ver hoje, você não tem uma fartura, uma abundância de coisas, e você também não tem muita água. E dentro dessas características, isso era uma coisa ofensiva para todos aqueles que estavam. Então, ele precisava, né, que as pessoas que confirmavam, elas viessem no momento em que estava preparado o evento, elas ratificassem, né, o convite. E aí a gente vai observar que aquele homem, a partir do momento que o texto vai discorrendo, ele começa a discorrer sobre o texto e fala assim: olha, Jesus respondeu, certo homem, uma festa, na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer, olha, aos convidados que assim são convidados, venham, pois tudo já está pronto. Tudo já está preparado. Tudo que eu tinha que fazer já está preparado. E aí ele vai, a Bíblia vai falando, né? E daqui a pouco eles começam a apresentar algumas desculpas. Não há como negar que quando no plano de salvação, e aí esse é um dos pontos para a gente pensar, e aí o texto vai falar sobre todos esses homens que eles. Eu vou ler os outros. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la.
me desculpe. O segundo, comprei 5 juntas de boi, me desculpe. E o terceiro, eu me casei, me desculpe. Então, algumas coisas para a gente... Já estava tudo preparado. Aquele homem se organizou, né? No exemplo dessa parábola, ele se organizou de maneira que todos aqueles que tinham dado ok... Então, é como se eu chegasse para você, você vai à minha festa? Sim. Você me deu ok, beleza, então eu conto contigo. Quando estiver tudo pronto, eu vou te avisar. E aí ele vai fazendo essa analogia para que a gente possa pensar, já estava tudo preparado. E aqueles homens com desculpas, que a gente pode dizer, desculpas esfarrapadas, desculpas medíocres, porque o próprio contexto ele vai apresentar que se alguém compra uma propriedade, ele não compra antes e vai ver depois, né? Se eu compro uma junta de bois, eu não compro antes e vou testá-la depois. Tudo tinha que ser de maneira prévia, e alguns estudiosos vão dizer que isso levava tempos e meses. E alguns estudiosos vão dizer assim, olha, eu contraí núpcias, e algumas pessoas vão dizer o seguinte, que essa não era a sua mulher oficial, contrair núpcias ou casamento é porque... Então, tudo era mais importante que a rejeição do convite, sendo que em um primeiro momento eles admitiram e aceitaram esse convite. E quando a gente vai observar essa realidade, a gente vai ver no primeiro momento que é Jesus apresentando a eles o plano de salvação que já foi estabelecido, que é antes da fundação do mundo. Então, a gente vai observar nesse primeiro momento que é a rejeição do plano de Deus para Israel. E nesse primeiro momento, a gente observa, e a própria Bíblia ela vai dizer isso, olha, eu vim para os meus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles creram deram o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu dei o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem. Então, Jesus fazendo essa analogia, esse comparativo, ele diz, olha, vocês estão rejeitando o plano de salvação, mas é interessante a gente pensar o que aconteceu nesse espaço de tempo, porque no primeiro convite eles aceitam, e no segundo momento eles rejeitam, apresentando desculpas que são infundadas, são desculpas, né, sem sentido. E a gente vai observar que, primeiro, existe um convite para a salvação. A gente trazendo para a nossa realidade, para a realidade do homem, existe um convite para a salvação. E aqueles homens, eles rejeitam esse convite da salvação de maneiras que a gente pode dizer, de maneira surpreendente. O que aconteceu? Aconteceu, mas a gente pode entender que aqueles homens rejeitaram o convite de Deus. E aí, lembra que eu falei no início, né, que essa relação de Jesus com os fariseus era, nesse momento, era uma relação amistosa, e que ele está apresentando, olha, vocês foram os primeiros a serem chamados, porque eles foram os primeiros a serem chamados. Eles foram os primeiros a serem orientados. E a gente vai observar, o primeiro convite é o primeiro convite que já foi feito, olha, há muito tempo, para uma aliança com Deus. E o que aconteceu? E essa é uma realidade para nós. Ele exorta sobre a necessidade de que o convite foi feito e, ao mesmo tempo, ele se mostra surpreso pelas desculpas que acabam gerando a rejeição ao convite que foi feito, pensando em que tudo está pronto. Tudo já estava preparado. E aí a gente vai observar que Jesus se coloca como aquele que sempre que é o mediador. É o mediador e ele se mostra surpreso porque a gente vai ver que aqueles homens eles rejeitam um convite formal e oficial. E aí a gente pensa,
A primeira revelação de Deus para a humanidade é para o povo de Israel. Ele se revela àquele povo, ele se revela àqueles homens. Ele se revela, ele traz um projeto de salvação que se revela para aqueles homens com o intuito de resgatar aqueles homens. E aqueles homens, eles se colocam numa posição de tão altivez, de tanta autociência, que eles já não conseguem mais enxergar o projeto de Deus para aquela nação. Da mesma maneira, a gente vai observar que, às vezes, a gente fica tão cético, né, que a gente já não consegue enxergar mais o plano de Deus para as nossas vidas, no que se trata de salvação. A mensagem que o Senhor trazia, ela é a revelação de um amor de Deus para aqueles homens, porque quando ele afirma, olha, está tudo preparado. É um projeto de amor. E esse texto, ele vai evidenciar uma coisa que é extraordinária, que é o seguinte, a importância de se participar daquele banquete. O homem, ele fala assim, olha, como eu gostaria, o texto fala assim, olha, será uma coisa extraordinária participar do banquete, mas a gente vai ver que ali é uma relação de interesse. Como será extraordinário para todos nós participarmos desse banquete? O como será extraordinário para todos aqueles... E aí a gente vai começando a desenvolver melhor para todos aqueles que querem participar. Né? A gente não consegue entender os motivos, não é isso? Nesse momento daquele grupo. Mas a gente consegue perceber uma coisa muito preciosa da parte de Jesus, que ele confronta um jovem rico e ele olha o que é necessário para herdar o reino dos céus. Ele olha, eu tenho observado os mandamentos, eu tenho guardado os mandamentos. Aí Jesus fala uma coisa para ele, faz o seguinte, então, ó, vai, vende tudo que tem e siga-me. Isso fala do negar-se a si mesmo. Até que ponto, né, a humanidade, até que ponto o homem, até que ponto aqueles homens, eles conseguiram entender que era importante negar-se a si mesmo. Que não era mais importante os lugares de honra, mas o que era mais importante era negar-se a si mesmo. Que não era mais importante ele ser alguém naquela sociedade, mas sim era negar-se a si mesmo em detrimento ao projeto de salvação, o amor de Deus para nós, para que a gente não caia na mesmice de que achar que o convite foi feito, que a gente não deve tratar com a verdadeira relevância ou com o verdadeiro valor esse convite que foi feito para nós, e que nós admitimos em receber esse convite, nós aceitamos esse convite. E quantas vezes Jesus ele vai apresentando essa realidade, né? Quando se trata do povo de Israel, quantas vezes, olha, como eu gostaria que vocês ouvissem um profeta, né, em sua própria casa, na sua própria nação, ele não tem honra. Como Jesus ele discorreu apresentando essa realidade para o povo de Israel, mas ele sempre foi muito direto quando se tratou dos escribas, dos fariseus, e ele aproveitou a oportunidade para dizer, olha, despertem para essa realidade, aproveitem a oportunidade. E aí a lição ela vai falar, no discorrer da lição, que mesmo que haja rejeição, não haverá falta de cidadãos no reino do céu. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente vai ver no primeiro momento, e essa é a trajetória desse texto, é que Jesus ele faz o convite. No primeiro momento, a gente vai ver que é o convite de Deus para a nação de Israel, e que esse convite ele não era exclusivo. Ele se estende a todos os homens. Então, a grande ceia, ou o grande banquete, ele vai tratar desse convite de Deus para a humanidade, e ele vai tratar desse ponto de que existe um grupo que rejeita o convite, mas existe também um grupo que aceita esse convite.
E aí ele começa a discorrer, mas eles começaram um por um a apresentar. E aí, ainda outro disse, acabo de me casar. Aí o servo fala, voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, versículo 21. O dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para os becos, para as cidades, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Diz o servo, o que o senhor ordenou foi feito. Você observa que esse convite ele não era exclusivo e eles se estendem a todos. Todos aqueles que estavam à margem, e aí esse texto, mais do que nunca, ele vai falar da inclusão de Deus, do seu projeto de salvação para toda a humanidade. Então, aqueles que viviam à margem da sociedade, os pobres, né, os mancos, os cegos, os aleijados, todos aqueles que estavam à margem, todos aqueles que não eram percebidos ou eram considerados indignos. E aí isso é uma coisa, é um convite que se estende a todos nós, que éramos indignos, que não tínhamos a primeira aliança, né? Que não tínhamos direito à primeira aliança, mas que fazemos parte da nova aliança. E aí isso revela a graça de Deus, a rica graça de Deus alcançando toda a humanidade. O texto, no primeiro momento, se você for ler de maneira fria, parece assim, poxa, mas por que ele convidou primeiro estes? Ou por que somente convidou esses? Ou por que só convidou os que eram mais próximos? A gente pode até pensar nisso. Mas em nenhum momento, dentro do projeto de salvação da humanidade, ele ficou exclusivo a um grupo. E é isso que ele está revelando. E aí, quando eu falo no primeiro momento, que a gente vai observar que no comparativo, lógico, sempre vai ser superior em tratando de Deus e o homem, Deus sempre é altruísta, Deus sempre é bom, Deus sempre é generoso, Deus é sempre longânimo, Deus sempre é paciente, Deus é aquele que dá oportunidade, Deus é que propõe um projeto de relacionamento com o homem. Deus, ele se volta para o homem, Deus se volta para a humanidade. O seu projeto é para alcançar todos aqueles que creem. Porque o que eu enxergo dentro desse texto, que essa é uma figura da graça de Deus para alcançar todos os homens por meio de Cristo, através. Em primeiro plano, a gente vai observar, né, alcançando os judeus e depois alcançando os gentios. Então, e aí o texto vai falar assim, ainda há lugar. Ou seja, todo aquele que crê tem espaço. Todo aquele que rejeita perde a oportunidade. E é interessante que ele encerra, né? E ele fala assim, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Não é porque ele não quer, né? Parece no primeiro momento, né, que Jesus está irado, né, que o Senhor está irado, que Deus está irado, que ele não concede mais oportunidade. Mas é natural, se não quer, se não crê, não é Deus que está rejeitando ele, é ele que está rejeitando. Então, existe uma preocupação muito grande do texto em apresentar que quem rejeita nessa relação sempre é o homem. Quem nega nessa relação sempre é o homem. Quem dá as costas nessa relação sempre é o homem. Quem abandona sempre é o homem. Mas quem sempre propõe reatar sempre é o Senhor. Quem propõe resgatar sempre é o Senhor. Quem propõe reconciliar sempre é o Senhor. Quem propõe amar sempre é o Senhor. Quem propõe perdoar sempre é o Senhor. Então, a gente vai observar que é uma proposição de vida para a eternidade. E uma proposição, ou uma resposta, né, vamos dizer assim, uma resposta de rejeição para a eternidade.
Então, o que eu enxergo dentro de tudo que a gente viu nesse texto? É sempre um Deus altruísta buscando um homem egoísta. O que eu vejo nessa visão? Uma proposição de salvação com uma realidade de rejeição. O que eu vejo? É uma proposição para todos os homens numa realidade daqueles que querem essa salvação, porque não serão todos os homens. Ele fala muitos homens, muitos foram convidados, né? E aí a própria Bíblia vai falar que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Mas a gente vai ver que da parte de Deus, ele sempre atua querendo nortear o homem para que ele possa alcançar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? E o texto vai revelar isso. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Você vê que ele não se limita nessa parábola, que esse conhecimento ele fosse restrito a um grupo. E ele fala como nós devemos e como os homens devem tratar o outro. E a gente tem a capacidade de sempre tratar o outro com indiferença. Tratando pessoas e pessoas, né? É a vida. A nossa realidade terrena, as pessoas elas são tratadas de maneira diferente de acordo com a sua posição, né? Mas a gente vai ver que Jesus ele inclui todos para que todos possam participar do mesmo lugar. Ele é o mestre por excelência. Então, é por isso que ele traz essa realidade de um Deus de grande amor que se direciona ao homem totalmente pecador. De um Deus que é resgatador para estabelecer ao arrependido, né, o seu amor. Então, que Deus possa te abençoar. Eu tentei levar nos nossos 40 minutos aí da melhor maneira possível. Se porventura você tem alguma coisa a falar aí, já estão liberados aí para falar, né? E entendendo que aqueles homens não se importaram ou não se importavam com o convite. A gente vai ver desde o primeiro momento da leitura do capítulo 14, Jesus falando para aqueles homens que eles deveriam mudar. E aí eu encerro essa escola bíblica para dizer que Deus, na pessoa de Jesus, ele sempre traz uma proposição da nossa maneira, da mudança da nossa maneira de pensar. Então ele não vai nos nortear para que haja uma mudança na nossa maneira de pensar. Que Deus te abençoe. E aí estão aí abertos os debates. Bora, pô. Podem falar. Tem que participar. Você quer ouvir a gente falar? Né? Se vocês têm alguma coisa para falar, senão a gente se Ótimo. despede. Muito boa, muito boa. Assim, eu sou fascinado pela questão das parábolas, né? Assim, a sutileza, né, da mensagem, sabe? A sutileza e a inteligência, digamos assim, divina, né? A forma sutil, assim, elegante, digamos assim, de transmitir uma mensagem através das parábolas, né? Eu sempre sou muito admirador da forma de Deus, sabe? Essa forma não violenta, não agressiva, tentando extrair do homem sempre essa reflexão, né? Sem, sem, sem aquela intervenção violenta, né? Viril, mas dentro de uma elegância, de uma sutileza, de uma graça, sabe? Parece parece, sabe, às vezes um compositor faz uma música muito bonita, mas a mensagem é dura, mas, né? A música é bonita, sabe? A gente canta a música e às vezes não sabe extrair. A gravidade passa de uma forma
digamos assim, que não machuque tanto, né? Então, eu vejo essa sutileza assim, nas parábolas, essa mensagem meio metafórica, mas, ao mesmo tempo, puxando para uma seriedade da coisa. E, na verdade, o grande banquete é um grande convite, né? É o grande convite da graça de Deus, né? Na verdade, é o grande convite da graça de Deus em que o noivo estava presente, né? O noivo é o próprio Messias, né? E os convidados ali são aqueles que, de fato, em primeira mão, né, foram aqueles que foram agraciados dentro da primeira aliança e seguindo uma ordem, né? Foram os primeiros a serem convidados para a festa, já que eles tinham essa primazia, digamos assim. Mas, é, curiosamente, houve uma rejeição, né? E se coloca ali pelos afazeres, né? Cada um tinha a sua obrigação, né? Ou a sua prioridade, e recusa, não enxergam aquela importância, aquele grande convite da graça, né? Então, e esse convite ele é estendido a todos os outros povos de uma forma em que todos possam ser incluídos nesse grande banquete, né? Esse grande banquete da graça, sabe? A minha casa não pode ficar vazia, então vai e convide a todos, né? E não coloque nenhum tipo de restrição para essa participação desse grande banquete, nesse grande convite da graça. Então é tudo assim, eu acho muito bonito, sabe? Assim, muito que não faz essa diferença, sabe? Essas restrições, né, que a gente conhece tanto no nosso mundo, né? Mas que é tudo feito dentro dessa questão de vá, convide, faça, é, 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 coloque para dentro, mas dentro sempre digamos assim, daquela espontaneidade também, dentro daquela forma de respeitar também a vontade do ser, sabe? Não está com vontade de vir, né? O convite está pronto, tudo está pronto, na verdade, né? Tudo está pronto, né? Você não tem que fazer nada assim, além de a não ser aceitar o convite da graça para poder fazer parte do grande banquete. A não ser que essa não seja a prioridade, né? Ou seja, tudo está pronto, né? O grande banquete já está na mesa. Imagina você não ter que chegar lá, né, participar de uma vaquinha, nem levar um prato, né? Que a gente faz na festa dos aniversariantes, né? As pessoas são convidadas a participar do banquete e levar um prato, levar uma coisa e tal, e formar uma grande mesa. A nossa mesa de Natal é muito bonita, né? Por sinal. E todos são convidados a participar, né? Mas a gente ainda tem uma obrigaçãozinha que é participar com alguma coisa. Mas nesse grande banquete da graça já está tudo pronto, né? A única questão é só aceitar o convite e ir até lá, porque você nada precisa mais fazer do que aceitar o convite, porque aquilo que tinha que ser feito, ser pago, já foi tudo, a festa já foi toda feita, toda programada e toda colocada, basta aceitar o convite, né? Mas tem muitos ainda que têm outra prioridade, né? A festa não é mais importante do que o meu campo, né? O campo que eu comprei, que nem fala lá no coisa, de que as juntas de boi, do que, né? Existe uma coisa ainda mais importante que é isso. Isso é uma grande ilustração, né? Então, somos agraciados por aceitar esse banquete, esse banquete da graça, né? Que está pronto e basta a gente colocar isso como uma prioridade, dizer, não, eu quero entrar, né? Nem que posso ser manco, não ser, digamos assim, não participar daquela nobreza, mas eu sou um plebeu, mas quero estar lá na festa também. Então, né?
É essa a participação que eu gostaria de dar, e sempre enfatizando essa questão, sempre muito, muito bonita da forma de transmitir essa mensagem com a sutileza, com uma veracidade, né? Mas, de certa forma, denunciando, né? Aqueles que desprezam, né? Esse convite. É isso. Mais alguém? Não, bom dia. Não tem mais nada a ser posto, não. Você falou tudo que a parábola fala realmente, que todos nós, toda a humanidade, ela é convidada para o banquete, mas cabe a cada um aceitar ou não. E Jesus, ele é bem didático, né? Ao mostrar que todos foram convidados. Israel foi convidado primeiro. Aí também eu percebo que ele fala também dos homens, mas, assim, os homens da lei, né? Que tinham maior conhecimento, esses são convidados mais ainda, são convidados primeiro. E mesmo assim eles rejeitam o convite do Senhor para esse grande banquete. Cada um tem seus afazeres, igual quando tem a parábola lá do bom samaritano, que aí desce o sacerdote, quer dizer, ele tinha a obrigação, pela própria Torá, de ajudar, mas ele, para não se contaminar, quer dizer, ele tinha a obrigação, pela Torá, de ajudar, mas para não se contaminar, ele vira as costas e vai embora. O levita, a mesma coisa. Quem aceita a socorrer o outro? O impuro. Quem aceita a socorrer aquele que é indesejado, que é o samaritano. Então, o samaritano, se fosse para trazer para dentro dessa parábola, o levita não aceitou o convite para o banquete, o sacerdote não aceitou o convite para o banquete, mas o samaritano, que é de uma outra nação, que eles consideravam impura, ele aceita o convite para o banquete. Então, assim, foi tudo que foi falado. O convite é extenso a todos. Foi extenso o convite, ele veio primeiro para a nação de Israel, para os seus sábios. Depois ele abriu, vamos dizer assim, para o povo de Israel mesmo, para a população, e para o mundo inteiro, para o romano, para os gentios. O cristianismo foi estendido, como fala, né? O evangelho tem que ser pregado a todos os cantos do mundo. E é isso que Jesus fala. Então, o convite está aberto a todos. O problema é você vai aceitar o convite ou não. E muitos aceitam. Outros fingem que aceitam, mas não aceitam. E outros aceitam até sem saber que estão aceitando. E já aceitaram há muito tempo. É isso aí. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de todos. Que Deus continue abençoando. Nos veremos mais tarde. Tá certo? Eu vou orar para encerrar. Aí, se quiserem bater papo. Pai, muito obrigado pela rica oportunidade de estarmos juntos para podermos aprender um pouco mais da tua palavra e nós possamos perceber em todos os momentos que essa palavra ela é viva e eficaz em nós. Continua a nos ajudar nessa jornada, para que possamos estar apercebidos nisso, e que o teu desejo é que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Tá encerrado. É isso aí. Valeu. Para vocês que ficam, grande abraço. Nos vemos mais tarde. Tchau, tchau. Abraço, Valeu, Wanda. Tchau, Valeu. tchau, tchau. Abraço, boa noite. Dalmo, Antônio, Duda, valeu, então. Um abraço. Valeu.